Eu quero contar também que 9 deputados estaduais protocolaram um habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal em favor do ex-presidente. Vamos com o Bruno Pinheiro, que vai trazer a apuração para a gente agora. Como funcionaria isso, Bruno? Conta aí. Bem-vindo, meu amigo. Oi, Evandro. A ideia é que sejam retiradas essas medidas cautelares. Ótima tarde a você, a quem nos acompanha nesta sexta-feira aqui na Jovem Pan. 9 deputados de pelo menos 8 estados da federação assinaram, então, esse habeas corpus que foi enviado para o Supremo Tribunal Federal, que é uma tentativa de que essas medidas cautelares sejam retiradas do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e outra, que o julgamento seja também suspenso e que ele não seja julgado no Supremo Tribunal Federal, dizendo que é uma ilegalidade esse julgamento e até mesmo estas medidas cautelares que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal na última operação da Polícia Federal. Eu cheguei a conversar com alguns nomes, Evandro, da oposição. Qual é o entendimento? Que essas medidas cautelares acabam dificultando a vida de Jair Bolsonaro quando se fala sobre uma campanha eleitoral. Ele não consegue mais cumprir agendas fora da capital federal, nem mesmo durante os finais de semana e nem se ausentar após as 7 da noite. Então isso complica a vida dos parlamentares, dos candidatos, quem estaria então esperando Jair Bolsonaro numa campanha eleitoral até mesmo para fortalecer a oposição no ano que vem. E claro, também com esse entendimento que é irregular esse tipo de medida cautelar, inclusive, sobretudo, a tornozeleira. Então, esse habeas corpus já foi enviado para o Supremo Tribunal Federal. É importante ressaltar que suspender o julgamento ou ser julgado em outro Supremo, ou seja, em outro local e não no Supremo Tribunal Federal, isso também já foi negado pelos ministros da Suprema Corte. Evandro. Valeu, Bruno. Muito obrigado pelas informações. Bom descanso. Temos manifestação dos parlamentares? Vamos acompanhar, então. Vamos lá. Se o Alexandre de Moraes instaura um inquérito ou um processo porque ele está acusando o deputado Eduardo Bolsonaro de estar lá trabalhando por sanções individuais contra o próprio Alexandre de Moraes, é óbvio que ele tem um interesse pessoal nesta causa. Ele jamais poderia estar julgando, participando desse processo. Não fui eu, não foi Eduardo Bolsonaro, né? Não foi ninguém da direita que colocou o Elon Musk como investigado no inquérito de fake news e começou a tomar medidas aqui no Brasil com relação às pessoas que estavam fora do Brasil, como o próprio Elon Musk, como outras empresas americanas. Quem infringiu a legislação americana foi o Alexandre de Moraes. Ele deu aso, ele deu a razão para que os Estados Unidos viesse para essa pauta com as suas decisões completamente fora da lei. Fala, Bruno. Estamos sem o áudio do Bruno, gente. Libera o áudio do Bruno, hein? Caiu? Perdemos o áudio ali do Bruno Pinheiro. Bom, Bruno mexeu a boca, mas não deu para entender nada que ele falou. Não consegui ler lábios. Ainda não estamos conseguindo fazer isso aqui, Piperno, mas em breve conseguiremos. O Alangani, como é que você avalia essa manobra, então, adotada por alguns parlamentares de tentar um habeas corpus preventivo para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu acho absolutamente válido, né? O Jair Bolsonaro, ele tem sido alvo, ao meu ver, de uma série de excessos, né? Como a gente viu com o uso da tornozeleira eletrônica e principalmente pela suspensão das suas redes sociais. Portanto, eu acho o habeas corpus um instrumento absolutamente legítimo do Estado Democrático de Direito e é válido. Agora, eu acredito que seja muito difícil ele conseguir, porque os tempos aí estão bastante disfuncionais. Fala, o Fábio Piperno. Eu acho que do ponto de vista político a manobra é, enfim, legítima, normal, né? É claro que os partidários, os apoiadores do presidente Bolsonaro têm todo o direito de procurar todos os caminhos que eles julguem aí os mais corretos. Em relação a isso, nada de especial. Agora, sobre a fala do senador Flávio Bolsonaro, é interessante isso, porque também a Embaixada Americana, né, enfim, publicou uma nota, retweetou uma nota, né, com críticas ao ministro Alexandre de Moraes, naquele caso, na nota específica, pelas atitudes que ele toma, segundo eles, em relação ao presidente Bolsonaro. Então, vejam, né, a coisa se banalizou a tal ponto que uma embaixada americana vai
exatamente tentar meter a colher sobre uma decisão da Suprema Corte do Brasil em relação ao político brasileiro. E a gente tenta, de alguma forma, normalizar isso. Já pensou, por exemplo, amanhã depois, o presidente Lula ou alguém enfim, a embaixada brasileira em Washington falar: puxa vida, as decisões da Suprema Corte em relação ao 6 de janeiro lá atrás, elas são uma afronta à democracia. Estranho, né? Fala, Bruno Musa. Você acha que também é papel da oposição, né, ou dos aliados de Jair Bolsonaro tentarem todas as medidas ou alternativas que lhes parecerem comuns ou possíveis? Claro, sem dúvida. Se é legal, se tem isso, se tem essa previsibilidade e tem o porquê, sem dúvida nenhuma. Até porque nós já demonstramos aqui, inclusive amparado com técnicos e operadores da área do direito, que há imensas fragilidades ao longo de todo esse processo. Então, ele deve ir até a exaustão. Dentro do que é constitucional, ele deve ir até a exaustão para tentar mostrar que tudo isso há fragilidades e há inconsistências ao longo desse processo. Agora, infelizmente, é o que o Alan comentou. Parece ser praticamente impossível resultados mais concretos, por assim dizer.